É isso aí. Fala, meu querido aluno, tudo bem? De volta aqui para mais um vídeo sobre a geografia do estado de Pernambuco. E agora eu venho para você para lhe trazer um grande segredo aí dos professores que ministram aulas de geografia para o concurso da Polícia Militar do estado de Pernambuco e um grande apreço da banca e a UPE sobre esse mapazinho que eu estou mostrando para vocês aí. Esse mapa aí, ele é um mapa gigante, tá? Ele é um mapa que ele tem, o tamanho dele é muito grande e algumas pessoas já entraram em contato comigo aí pedindo para eu disponibilizar esse mapa, só que não dá para passar por WhatsApp, não dá para passar. Você tem que ir lá no site do governo para poder baixar esse Atlas Geográfico Estadual. Esse não é qualquer Atlas Geográfico não, tá? Esse aí, ele é o principal. Eu utilizo muito esse mapa aí para gravar as minhas aulas, principalmente de Geografia Física. Só que eu vim com você agora falar, eu vou mostrar esse mapa todinho para você agora. Eu vim mostrar ele todinho. A gente vai conversar um pouco sobre ele aqui, a gente vai falar alguns pontos específicos. E aí, alguns pontos, né, principalmente a parte relacionada à geografia social, à base econômica, você tem que prestar atenção. Por quê? Porque existem dados estatísticos que estão desatualizados, tá? Mas, professor, desatualizado como? Se é de 2010 e foi o último censo demográfico e devido à pandemia, blá, 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 blá. Bom, o que acontece é que a banca, ela pode ter dois estilos, né? Dois estilos não. Ela pode ter duas configurações. A primeira é pedir os dados de 2010, colocando estatísticas específicas do Atlas. O outro está relacionado a dados mais recentes, como, por exemplo, dados de 2021, 2022, tá? 2019, 2018. Então vamos lá. Olha só. Você tem aqui, começando aqui, né? A Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa, que é o CONDEP. Nós temos aqui o grande mapa, a apresentação do mapa de maneira geral. E aí você tem os gráficos que são utilizados, a introdução, né, as regiões de desenvolvimento e por aí vai. No entanto, aqui, ó, você tem os municípios, clima, temperatura, pluviosidade, relevo, altitude, rede hidrográfica, vegetação, nada tendencioso. Tudo super contundente, tudo bem destrinchadozinho para o aluno, que eu acho bem legal estudar por esse conteúdo aqui. Aí tem a diversidade cultural, regiões turísticas, produto interno bruto, setorial. Aí ele coloca uma coisa interessante que eu acho bem bacana. Ele coloca as regiões de desenvolvimento e nessas regiões de desenvolvimento ele sai falando sobre cada uma delas. É bem interessante isso daqui. Para você que quer fazer um estudo minucioso, esse mapa aqui ele é espetacular, tá bom? Ó, você tem a parte introdutória. Nessa introdução aqui ele fala sobre características gerais do território pernambucano. Eu acho bem legal essa parte, que ele coloca aqui, ó, Pernambuco possui 98 mil quilômetros quadrados, um pouco mais de 8 milhões de habitantes, 184 municípios e um distrito estadual, 12 regiões de desenvolvimento, 4 climas, 29 bacias hidrográficas, 26 regiões de influência. Olha só a quantidade de informações que você já tem aqui de início, não é? Bom, aí você tem o território pernambucano relacionado aos municípios e a sua localização, alguns dados estatísticos, como por exemplo, alguns gráficos, né? Aqui você tem os 10 municípios mais populosos de Pernambuco, você tem Recife em primeiro lugar, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. Os 10 municípios mais extensos, que são os maiores, você tem em primeiro lugar Petrolina, depois Floresta.
os maiores em densidade demográfica, lembrando que densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, a maior concentração, você tem Olinda em primeiro lugar. Os 10 municípios do estado com maiores percentuais de população urbana são as cidades mais urbanizadas, Recife, Paulista, Camaragibe e Fernando de Noronha, são os 4 principais, tá? Cara, é muito bom, se você puder, se você tiver a oportunidade de pegar esse conteúdo aí, tiver a oportunidade de pegar esse mapazinho aí, esse conteúdo, ele é bem interessante, tá? Aí você tem aqui a localização geográfica do território pernambucano, todas as áreas relacionadas aí ao fator de divisão territorial. Aqui você tem as regiões de desenvolvimento, olha só que legal, as regiões de desenvolvimento, ele começa falando sobre as regiões, o que é uma região, aí depois ele coloca quais são essas regiões de desenvolvimento, você tem o Agreste Central, Meridional, o Setentrional, Mata Norte, Mata Sul, região metropolitana de Recife, você tem o Sertão Central. Vamos ver uma questão interessante aqui. Mata Norte, ele coloca, já tá aqui, ó. Já tá não, né? Ainda assim é antes daquela atualização de Goiânia, só que Goiânia voltou para Mata Norte. Tinha ido para a região metropolitana de Recife, depois voltou para Mata Norte. Nós falamos isso muito bem na nossa aula. Aqui nós temos Pernambuco em mapas, as regiões de desenvolvimento. Você pode dar uma olhadinha bem direitinho aqui. Você tem os climas, aqui é onde eu tiro boa parte do meu conteúdo relacionado aos climas, que eu acho bem legal, tá? Bem legal aí, deixa eu só sair um pouco aqui do meio para você poder enxergar melhor a questão climática, tá? A questão dos climas, bem interessante aqui. Bom, aí você tem a questão da divisão que muitos professores eles utilizam, né? Essa base climática do território pernambucano tá aqui, ó. Você tem o clima tropical quente e úmido, a faixa de transição, que é o clima tropical quente subúmido seco. Você tem o clima tropical quente e seco, que é o semiárido, e você tem o clima tropical de altitude, que é a região de Brejo, onde você pode encontrar as regiões de maior elevação do território. No entanto, não é a cidade mais alta que muitos confundem aí, tá? Bom, nós vamos ter também aqui a temperatura, temos a temperatura média anual, a pluviosidade. Vamos lá, a pluviosidade você tem aqui, ó, Recife como a cidade que apresenta os maiores índices de chuva. Tá aqui, sou eu que tô falando não, tá? Tá aqui, ó. Tem gente que professor falou a informação errada. Caramba, tá aqui, ó, maior pluviosidade mensal. Ó, Recife, comparado à Vitória de Santo Antão, Garanhuns, ó, Brejo Madre de Deus, Salgueiro, Petrolina. Ó, aqui Recife. A quantidade de bases anuais, as chuvas, isso por causa da questão da maritimidade, tá? Pluviosidade, bom, aqui ó, as áreas que mais chove no litoral por causa do fator maritimidade. Você tem um relevo, desde a planície costeira até a Chapada do Araripe, as áreas de influência do relevo, ó, a altitude, olha onde eu tirei aqui, ó, estão vendo aí, né? Professor, é aí onde o senhor tira suas aulas? Exatamente, é aí onde eu tiro as minhas aulas, bem bonitinho aí, porque é aqui que é a base para você entender. Ó. Se liga aí, ó. Serra da Boa Vista, Brejo Madre de Deus, 1198. Serra Pelada, 1185, que é em Triunfo, tá? Só que aí é o seguinte, professor, qual é o maior, Brejo Madre de Deus ou Triunfo? Entenda o seguinte, que o ponto mais alto é Brejo Madre de Deus. No entanto, você tem aqui, ó, segundo o relatório, Recife possui uma altitude de 19 metros. Deixa eu sair do meio aqui. Pronto. Recife possui uma altitude de 19 metros em relação ao nível do mar, enquanto a cidade de Triunfo é a mais alta do estado. A sede desse município está localizada a 1.004 metros de altitude. No entanto, o ponto mais alto do estado localiza-se no município Brejo da Madre de Deus, a 1.195 metros, segundo o anuário estatístico do IBGE. Beleza? Então isso daí tira a dúvida de muita gente que tem estudado para esse conteúdo. Bom, aí você tem aqui a altitude das sedes dos municípios, tá? A altitude aqui, olha só, Triunfo, ó, cidade mais alta.
Rede hidrográfica, a hidrografia geral, falamos sobre isso em nossas aulas. Você tem também aí, ó, as áreas das bacias hidrográficas, a vegetação, olha aí, ó, as bases vegetacionais, floresta caducifólia, subcaducifólia, perennifólia, a cobertura vegetal primitiva, as redes de influência e aqui só conteúdo relacionado às influências. Eu tenho uma aula aqui no nosso canal que eu utilizo esse mapazinho aqui de uma forma bem didática, falando sobre a influência das principais cidades por todo o território pernambucano. Ó, metrópole, Recife, e aí você tem as principais cidades, a capital regional. Espera aí, volta. Não temos capital regional, tá? Mas temos capital regional de nível C. Nós temos aí Caruaru, nós vamos ter aí, ó, Petrolina, são cidades regionais, sub-regional A, aí nós vamos ter algumas, né? Serra Talhada, Afogados da Ingazeira, nós vamos ter Arco Verde, tá? Ouricuri, nós temos aí Araripina. Bom, enfim, é o que você pode encontrar nesse mapa aí, que até aqui dá certo. Ferrovias, hidrovias, portos, aí vem população. Se liga aí na população aqui, ó. Deixa eu sair até aqui do meio aqui. Ó, população, espero que esse vídeo ajude você, tá? Para você nortear aí os teus estudos. Essa pirâmide etária é uma pirâmide etária que você pode estudar por ela sim, tá? Não foi elaborada outra pirâmide etária não. Essa daqui é a que você tem de maneira oficial. Você tem a base, o corpo e a ápice, tá bom? Então, ó, você tem aqui os dados que já estão sendo atualizados, beleza? Aqui, ó, você tem essa população, coloca o estado na segunda, mais pelo Nordeste do Brasil, tal. Aí você tem aqui, ó, Pernambuco, área, você tem a área aqui, ó, 11 mil quilômetros quadrados, sertão do Araripe, mas, no entanto, a maior densidade demográfica do estado é a região metropolitana de Recife. Você tem a taxa de urbanização a maior do estado. Depois você tem aqui, ó, a maior do estado, 97. Depois você tem 76 no Agreste Central. E por aí você vai desenvolvendo população, a sua distribuição da população, a taxa de alfabetização, o ensino, a taxa de matrícula, o IDEB também muito interessante aqui, ó. Aí você tem os estabelecimentos de saúde, beleza, mortalidade infantil, só que aí já está desatualizado, a taxa de criminalidade e a ocupação territorial. Essa parte aqui eu acho fantástica. Essa aqui, ó, eu vou até sair do meio já, né? Para você poder bater um print. Eu tenho uma aula também aqui no nosso canal que eu destrincho isso daqui bem direitinho, ó. Antes de 1500, Pernambuco, assim era chamado o território pelos índios. O termo tupi descreve uma abertura nos arrecifes, mar que bate nas pedras. A população indígena foi estimada em 2 milhões de habitantes, representantes das nações Tupi-Guarani, Cariri-Gê e Caraíba. Olha só as informações aqui. Aí você tem de 1526 a 1629, período marcado pela ocupação portuguesa com a formação de povoados e primeiros engenhos de cana-de-açúcar, dando início à dizimação, à escravidão e à aproximação das terras indígenas. O início da escravidão, da escravização dos negros africanos, sobretudo de duas civilizações e identidades, os bantus e os sudaneses. Essa parte aí, 1530, né, por volta, foi o período em que a cana-de-açúcar passou a fazer parte do processo econômico brasileiro, onde essa cana era levada para então metrópole, né, que era Portugal, e a sua venda era uma riqueza muito forte. E aí o Brasil precisava de trabalhadores, né? E esses trabalhadores, eles tinham que trabalhar em engenhos e gerar produção, né? Então, como você tinha poucos indígenas, assim,
né, nas áreas de engenho, era necessário um maior número de trabalhadores vindo para cá o processo escravista. 1630, invasão holandesa, insurreição pernambucana, instabilidade política e mudanças culturais, por aí vai. 1709 a 1807, disputa dos senhores de engenho e comerciantes. Aí você tem todo o processo. Deixa eu sair aqui do meio para você ver, 2011, Pernambuco vive um cenário de prosperidade econômica e empreendimentos estratégicos. Destacam-se o complexo industrial portuário de Suape, a ferrovia transnordestina e a interligação de bacias do São Francisco. Beleza? E aí vem o processo de ocupação territorial. Nós vamos ter aqui os caminhos de ocupação, que vai ser desde Recife e Olinda, tá bom? Pelas áreas do litoral. E você vai ter a partir de Salvador pelo Rio São Francisco, tá? Então, pelo Rio São Francisco, lá, relacionado a Cabrobó, por exemplo, você tem aqui, um período de ocupação de 1630 a 1708, onde você tem todo um processo distributivo populacional. A diversidade cultural, tá bem interessante aqui, a forma como a cultura ela é enraizada. As regiões turísticas, nós temos o produto interno bruto, nós temos a maior característica econômica do território pernambucano voltada ao setor de serviços. E depois vem a agropecuária, a indústria, depois a agropecuária. Nós vamos ter agricultura, silvicultura, exploração florestal, a participação em 2009. Esses dados aqui eles também podem ser atualizados. Com certeza será atualizado aqui. Nós temos aí o produto interno bruto por áreas de setor primário, secundário e terciário. Na região metropolitana, nós vamos ter a agropecuária, cana-de-açúcar, pesca, aves e mandioca, a indústria química, alimentar, metalurgia, bebidas e plástico e o serviço, comércio voltado ao atacado, gás, bebidas, entre outros. Isso aqui eu destrincho bem direitinho nas nossas aulas, a gente faz uma aula massa sobre isso daqui. Pernambuco em mapas voltado ao produto interno bruto, composição setorial, valor e preços. Olha aí, a questão da base econômica. Você tem serviço, indústria, agropecuária. Você já pode entender que o setor de serviço ele é predominante por todo o território pernambucano, tá? Claro que nós utilizamos esses dados estatísticos aí, só que esses dados estatísticos, é como eu digo a você, algumas coisas mudam. Vamos dar um exemplo aqui, Você tem, se liga, o produto interno bruto, blá, 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 beleza. Aí ele vem para alguns números aqui, que a gente deve tomar cuidado nisso. Eu estou dizendo a você que você deve estudar por esse mapa aqui? Deve. Ok, você é autossuficiente, você é autodidata, você não precisa de acompanhamento do professor. Mas aí você precisa de um norte. Que norte é esse? Saber que algumas informações aqui torna-se necessário a atualização. Então, por exemplo, Pernambuco destaca-se por possuir atividades econômicas diversificadas, ressaltando-se as atividades ligadas aos serviços e à indústria de transformação, além da administração pública, defesa e seguridade social. A economia pernambucana nos últimos anos vem passando por um intenso processo de modernização e diversificação na sua base produtiva, além do intenso aporte de capitais público-privado. Em 2009, gerou-se um PIB, Produto Interno Bruto, de 78 bilhões. Olha só, resultado que garantiu a 10ª posição no ranking nacional. Isso daqui é dado estatístico de 2009. E aí você pode pegar e pesquisar os dados estatísticos de 2020 para cá. E aí você pode ver a posição e por aí vai. Ok? Beleza. Vamos lá, aí você tem aqui a produção, beleza, tudo certinho, geração de emprego, acredito que sim. E aí vem as regiões de desenvolvimento, né? Você tem a região de desenvolvimento, vista aérea do território de Recife, olha só, de Recife. E aí você tem, região metropolitana de Recife, veja que Goiânia já saiu aqui, tá fora, já saiu não tinha nem sido colocado ainda, mas essa atualização voltou. Você tem Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, Recife, Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Igaraçu, Ilitamaracá, Itapissuma, tá? Então, e aí você vai vendo algumas características,
a hidrografia da localidade. Interessante demais. A hidrografia da localidade, taxa de alfabetização, pontos turísticos. E aí você vai... Aí, ó. Região de desenvolvimento da Mata Norte. Todos os municípios da Mata Norte e as suas características. Ó, beleza? Praça do... É isso aí. Nazaré da Mata, Rio Grande do Norte. Exatamente. Muito bem. Tem nome aí que eu não me atrevo a ler não, porque é foda. Ei, aí beleza. Olha só a riqueza que você tem nas suas mãos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar esse mapa aqui na descrição para você poder baixar. Você vai baixar esse mapa e aí você vai entrar em contato comigo. Se o professor conseguir baixar e a dúvida que você tiver, você vai entrar em contato pelo número que eu vou deixar aqui também, que eu posso estar tirando essa dúvida para você aí, tá bom? E se você quiser, pode entrar em contato para adquirir o nosso material, para adquirir as nossas aulas, a nossa plataforma, para a gente estudar junto. Temos um grupo de WhatsApp, tá, específico para dúvidas e para a galera ficar trocando informação, trocando material, perguntando também ao professor. Isso é bem interessante, tá? E aí a gente vai desenvolvendo, tá bom? Eu tô aqui para lhe ajudar e para nortear você, para que você venha ter um estudo ótimo e um estudo com qualidade, tá bom, gente? E aí, tudo certinho? Acredito ter ajudado aqui. Aqui embaixo você tem o link desse material, que é desse Atlas, e você tem também o link para adquirir a nossa plataforma Hotmart no valor de R$ 59,90, acesso por 1 ano, tá bom? Forte abraço, até a próxima, Deus abençoe, tamo junto, guerreiros e guerreiras, caveira, valeu galera!